Ministério Público Federal, termo de declaração número 2. No dia 5 de maio de 2017, às 16h10, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria da PGR-MPF número 193, de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silvaldo da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 61, natural de Borrasópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral número 2020025, SSPPR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sobre o número 335.903.119.91. Grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado Délio Lins Silva Júnior, inscrito na OAB-DF número 16649, no interesse e com fundamento da notícia de fato número 100.000.010.999/2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 2, Assembleia Legislativa, compra de mesa diretora referente ao ano de 2002, BN 2003-2004, e mensalinho aos parlamentares da L, compra da mesa diretora referente ao biênio de 2005-2006, compra da mesa diretora 2015-2016. Que o declarante se recorda que após as eleições para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no ano de 2002, na qual o declarante foi eleito deputado estadual para o quadriênio 2003 a 2006, a maioria dos deputados estaduais eleitos estavam com dívidas de campanhas, sendo que era costumeiro a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso os recebimentos de vantagem indevidas por parte dos deputados estaduais, sendo que as propinas eram percebidas pela mesa diretora, representada pelos respectivos primeiro secretário, e que, por sua vez, se incumbia de repassá-los aos demais deputados, em troca de apoio na eleição e a composição da mesa diretora, e que o declarante se recorda que na eleição realizada entre os deputados para compor a mesa diretora da Assembleia Legislativa no ano de 2003, foram realizadas mediante os pagamentos de propinas para os demais deputados, sendo que o cargo de presidente da mesa diretora e primeiro secretário são comprados em face dos demais deputados, sendo tal fato uma regra, haja vista que o declarante não se recorda de nenhuma eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do ano de 1999 até os dias atuais que não tenha sido realizada mediante pagamentos de propina, sendo que os recebimentos dos recursos para votarem nos candidatos indicados para compor a mesa diretora no ano de 2003 os deputados estaduais se utilizaram desses recursos ilícitos para pagamento das dívidas de campanha até então pendentes, que a aludida eleição da mesa diretora no ano de 2003 foi por maioria, após a discussão realizada entre os deputados, sendo definido que a mesa diretora seria composta pelo deputado estadual José Riva na presidência e o declarante como primeiro secretário, sendo que o declarante se recorda que para o apoio da eleição da mesa diretora foi pago em média um valor de aproximado de R$150 mil por parlamentares, sendo que o declarante tem certeza que receberam tais valores de propina para o apoio à mesa diretora de 2003 os deputados estaduais do biênio de 2003 a 2004, os seguintes relacionados: Campos Neto, PFL, Carlos Brito, PSDB, Chico Dalto, PDT, Dilceu Antônio Dal Bosco, PSDB, Eliene José Lima, PSB, Hermínio J. Barreto, do PR, João Antônio Cuiabano Malheiros, PR, Mauro Luiz Save, PSB,
Pedro Satélite, PSDB, Sebastião Rezende, PSC, Sérgio Ricardo de Almeida, PR, Joaquim Sucena, do PFL, Carlão, do PSDB, Alencar Soares, do PSDB e José Carlos de Freitas, PPB. Que o declarante se recorda que para efetuar o pagamento da propina dos deputados estaduais em troca do apoio para a mesa diretora, o declarante, juntamente com José Rivas, se reuniram na época dos fatos com o operador financeiro Valcir Piran, vulgo Cook, na Factoring deste localizado no bairro Santa Rosa, em frente à Piran Factoring, com a finalidade de contrair empréstimo para efetuar os pagamentos dos deputados estaduais acima citados, sendo que o declarante não se recorda ao certo aos valores que foram pegos de empréstimo com Valcir Piran, mas acredita que era aproximadamente de 2 milhões de reais, que Valcir Piran tinha ciência de que os valores seriam utilizados para a quitação de empréstimos. Do empréstimo seriam oriundos de desvios perpetrados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pois o pagamento do empréstimo tomado era realizado por meio de cheques das empresas que prestavam serviço e eram fornecedoras da LMT, que os retornos giravam em torno de 15% a 25% do valor pago pela Assembleia Legislativa aos fornecedores, e que o retorno também se daria por meio de desvio de recursos empregados na construção do prédio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em torno de 10% a 20% do valor pago nas medições, após os descontos dos respectivos tributos, que quando tinha aditivo na construção do prédio da Assembleia Legislativa, o retorno variava de 30% a 50%, após os descontos dos respectivos tributos, e que o declarante se recorda que na conclusão das tratativas com Valcir Piran sobre o empréstimo, que seria destinados aos deputados estaduais para a compra dos votos para a eleição da mesa diretora, o declarante e José Riva assinaram notas promissórias para garantir a dívida, sendo que com o seu adimplemento, tais notas promissórias foram devolvidas por Valcir Piran ao declarante e a José Riva, sendo que posteriormente destruídas. E que se recorda que no momento em que contraíram a dívida, o declarante e José Riva se reuniram com o então governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, atualmente ministro da Agricultura, com o fim de obter recursos para o pagamento da dívida assumida pela eleição da mesa diretora em face aos deputados estaduais. Que, nessa conversa, Blairo Maggi disse que não concordavam para pagar em dinheiro e que aceitaria desde que fosse dentro do orçamento da AL Mato Grosso e que estaria disposto a suplementar o orçamento e que foi discutido de forma direta e explícita que necessitariam dessa suplementação orçamentária sugerida para quitar a propina da eleição da mesa diretora, bem como para que o declarante e José Riva pudesse quitar uma dívida que a mesa diretora anterior teria deixado para a nova mesa diretora, e que Blairo Maggi concordou com a suplementação. Em troca, a mesa diretora composta pelo declarante José Riva apoiaria o governo Blairo Maggi, e que Blairo Maggi aceitou suplementar o orçamento da Assembleia Legislativa, sabendo que tais recursos seriam utilizados para a obtenção dos retornos necessários para o pagamento das propinas aos deputados estaduais. E que o declarante tem ciência que a suplementação orçamentária ocorreu durante o exercício financeiro, a pedido de Blairo Maggi, sendo a mesma executada por Valdir Teis, que à época dos fatos era secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso e atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E que Valdir Teis também tinha ciência de que parte dos recursos públicos destinados à suplementação seriam utilizados para os desvios, e que o declarante informa que, além dos pagamentos das propinas para a eleição da mesa, no momento em que uma nova mesa é eleita, o presidente e o primeiro secretário recém-impossados assumiam também os respectivos passivos da mesa,
que geralmente o passivo da mesa é oriundo do pagamento de vantagens indevidas que a mesa diretora faz em favor dos demais deputados estaduais, em troca do apoio para aprovação dos projetos de governo, governabilidade, e que esses pagamentos eram conhecidos pelos parlamentares como mensalinho, e que o mensalinho funcionava também como um cala-boca da mesa diretora em face aos demais deputados para evitar que denunciasse as fraudes e os desvios que aconteciam na AL e no governo. Que o declarante sabe que desde que adentrou a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no ano de 1999 até o dia em que deixou o mandato de governo do Estado de Mato Grosso, sempre existiu o mensalinho pago pela mesa diretora aos deputados estaduais, sendo considerado uma praxe do sistema, que, retornando ao ano de 2003, a suplementação orçamentária efetuada por Blairo Maggi foi utilizada também para pagar o mensalinho, para que os deputados estaduais, em contrapartida, apoiassem o Poder Executivo na aprovação dos projetos de seu interesse e da governabilidade. E que a mesa diretora quitava os mensalinhos com os deputados estaduais através dos retornos dos serviços contratados pela Assembleia Legislativa, mediante a suplementação do orçamento efetuada pelo Executivo. Que o declarante frisa que o valor citado anteriormente de R$150 mil é uma média do que foi pago pela mesa diretora a cada parlamentar, anteriormente citado no ano de 2013, que para alguns deputados foram pagas as despesas remanescentes da campanha eleitoral de 2002, para outros as propinas foram pagas em espécies e para alguns foram pagas despesas de campanhas e valores em espécies, mas todos os nomes anteriormente citados receberam vantagens indevidas pela eleição da mesa diretora do ano de 2003. E que, na eleição da mesa diretora do biênio 2005 e 2006, que foram realizadas no dia 30 de nove de 2004, no qual o declarante assumiu como presidente José Riva como primeiro secretário, houve também pagamentos de vantagens indevidas aos deputados estaduais para o apoio da mesa, sendo que o valor das propinas pagos por deputado estadual foi na monta de R$200 mil a R$250 mil, frisando o declarante que receberam as propinas os seguintes deputados estaduais: Humberto Bozaipo, Campos Neto, do PFL, Carlos Brito, PSDB, Chico Daltro, PDT, Dilceu Dal Bosco, PSDB, Eliene José de Lima, PSB, Hermínio J. Barreto, PR, João Antônio Cuiabano Malheiros, PR, Mauro Luiz Save, PSB, Pedro Satélite, PSDB, Sebastião Rezende, PSC, Sérgio Ricardo de Almeida, PR, Joaquim Sucena, PFL, Carlão, PSDB, Alencar Soares, PSDB e José Carlos de Freitas, PPB. Que o declarante se recorda que nessa época, juntamente com José Riva, se reuniram com Valdir Piran para contraírem empréstimos para os pagamentos das despesas assumidas com os deputados estaduais para a eleição da mesa diretora dos anos de 2005 a 2006. E que o declarante não se recorda do valor exato do empréstimo, mas acredita que tenha sido em torno de R$3 milhões, sendo que lá foi comentado com Valdir Piran que os valores do empréstimo contraído seriam utilizados para pagamento dos deputados estaduais e que a quitação do empréstimo foi executada através de retornos recebidos pela mesa diretora da Assembleia Legislativa em face aos serviços executados da Casa Parlamentar, acreditando que os empréstimos foram contraídos nos anos de 2004, tendo o declarante José Riva subscritos notas promissórias para garantia do pagamento,
e que o declarante tem ciência que o Poder Executivo, através do então governador Blairo Maggi, também tinha ciência dos valores pagos para os deputados estaduais para a eleição da mesa diretora, haja vista que, mais uma vez, tal assunto foi com ele, Blairo Maggi, discutido no momento da suplementação orçamentária, pois o Poder Executivo suplementaria o orçamento da Assembleia Legislativa para que a mesa diretora, por sua vez, pudesse pagar as propinas destinadas aos deputados estaduais, ou mesmo quitar dívidas com Valdir Piran, que, em contrapartida, Blairo Maggi teria o apoio do Parlamento Estadual na aprovação dos projetos de seu interesse, bem como na aprovação de suas contas, tendo Blairo Maggi novamente concordado com a suplementação dos termos, e que o declarante se retorna que Blairo Maggi sempre reclamava dos pedidos de suplementação para o pagamento das propinas aos parlamentares, mas acabava cedendo para manter a governabilidade. E que essa discussão sobre suplementação do orçamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso ocorria todos os anos com Blairo Maggi, sempre na época da discussão da aprovação do orçamento. E que as dívidas da mesa diretora na época em que José Riva era presidente da mesa eram vultuosas, tendo em vista que José Riva sempre era procurado pelos deputados estaduais pedindo mais dinheiro, sendo que ele, José Riva, sempre procurava atender tais pedidos dos deputados, motivo pelo qual a dívida da mesa diretora ficava elevada, sendo esse o motivo pelo qual José Riva ficou tantos anos compondo a mesa diretora, que a compra das eleições da mesa diretora eram de conhecimento de todos os parlamentares que eram composta a mesa diretora. Assim é esse e sempre foi assim, sendo que tal fato ocorreu desde a primeira legislatura como deputado estadual no ano de 1999 a 2002, e que o declarante tem conhecimento que todas as mesas constituídas na Assembleia Legislativa, enquanto foi parlamentar, foram realizadas mediante